Sejam bem-vindos a esse bate-papo fantástico aqui na Linear. Hoje o assunto é sério, mas a gente vai falar de forma descomplicada, que é sobre a reforma tributária. E para isso eu trouxe três pessoas importantíssimas que dominam o assunto, que é a Ana, nossa especialista em fiscal, o Luan, que cuida da parte de produtos, e o Kennedy, que cuida da arquitetura do nosso sistema. Então, para começar, explica para a gente o que seria essa reforma tributária. Bom, Nath, a reforma tributária é uma mudança grande, né, na forma de estruturação dos impostos hoje incidentes no país. Ele muda tanto a estrutura, né, como esses impostos eles são apresentados para o consumidor, quanto a forma de recolhimento, né? Então, é uma mudança bem significativa que vem vindo aí. Essa reforma, ela prevê a substituição dos impostos atuais por outros três impostos. O intuito, no final das contas mesmo, é simplificar, né? Deixar mais transparente para o consumidor, para poder ele entender melhor como que funciona, até fomentar um melhor planejamento fiscal para os contribuintes, porque fica mais clara a informação. Então, ele vai substituir os nossos impostos sobre consumo que a gente tem hoje, que seria o PIS, o COFINS, o ICMS, e o ISS e o IPI também, vão ser substituídos por outros três impostos, que seria a CBS, que é o imposto federal, que é o PIS e COFINS, né? O IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, e o imposto seletivo, o IS, que substitui o IPI, né? Que ele tem aí uma gama de produtos específicos que ele vai incidir e que a gente mais para frente aí pode comentar um pouquinho sobre isso. Ah, perfeito. Explica para a gente sobre os prazos. Assim, já começou, tem uma movimentação, tem cronograma, na prática já está sendo aplicado? A aplicação na prática ainda não começou, né? Os documentos ainda não foram alterados, né? Então a forma de apuração ainda não foi alterada, mas já existe uma movimentação, né? Já tem um cronograma em andamento que vai ser executado. Então agora no final de 2025 os documentos fiscais eles já começam a ser preparados para receber essas novas técnicas, então já será permitido incluí-las nos documentos. E efetivamente a forma operacional de recolhimento do imposto, de destaque do imposto, começa em 2026. Janeiro de 2026 já começa essa transição dos impostos e essa transição termina lá em 2033. Que é quando todos os impostos serão substituídos. Ah, perfeito. Então tem bastante tempo, dá para organizar, a Alinhar está se organizando do lado de cá, e vocês também vão ter bastante tempo, bastante prazo para poder fazer toda a gestão correta, inclusive a Alinhar que te ajudar nisso daí. Isso aí. E falando um pouco de forma mais técnica, mais na pegada técnica, na verdade, do sistema. Como que seria isso, Luan? Que impacto que tem em sistemas de gestão como o sistema da Linear? Então, Nath, vai impactar bastante, né? Porque com o advento da reforma tributária, a gente vai ter que conviver com dois modelos durante o período, tanto o modelo atual e o modelo novo. E isso vai impactar diretamente nas rotinas do sistema. Então, o sistema da Linear ele já está sendo adaptado para comportar essa nova questão da reforma tributária. Então, durante o tempo, a gente vai ter que conviver com campos híbridos, né, novas formas de cálculo e o principal, isso tudo funcionando sem travar a operação dos nossos clientes. Além disso, a gente tem um grande desafio técnico nas integrações. Todos os documentos vão ser afetados, então nós teremos alteração na INFE, na INFCE, na nossa escola de serviço e no CTE. São muitas mudanças nos bastidores, mas quem usa linear pode ficar tranquilo, porque ele não vai ser impactado. Essa mudança para o nosso cliente não vai afetar o seu dia a dia, vai ser suave. Ah, maravilha, perfeito. Ana, lá atrás, você falou pra gente de três impostos, né? Que é o CBS, IBS e Imposto Seletivo. Explica um pouquinho pra gente sobre. Bom, o CBS significa Contribuição sobre Bens e Serviços. Ele é um imposto que vem, como eu falei lá no começo, substituir PIS e COFINS. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, e ele substitui o ICMS e o ISS. Então, é diferente da estrutura que nós temos hoje, que é um imposto separado para o município e um imposto separado para o Estado, nós vamos ter um imposto único para os dois, tanto o município quanto o Estado. E o imposto seletivo, que é o IS, né, ele vem substituindo aí o IPI em algumas situações, né, tem algumas regiões ali, como a Zona Franca de Manaus, o IPI ainda vai continuar incidindo, mas nas outras regiões do país, ele será substituído pelo IS, que ele vai incidir ali sobre a determinados produtos,
né, que são considerados de risco para a saúde, né, ou para a segurança, por exemplo, venda de cigarro, bebida alcoólica, né, alguns serviços também considerados de alto risco vão ser tributados pelo imposto seletivo. Entendi, entendi. E assim, nessa mudança toda, nesse cenário todo, tem algo que o varejista precisa ficar mais atento? Uma das maiores mudanças, né, que vão acontecer, vai ser um pouco mais para frente, mas é um impacto bem grande, que seria a forma de cobrar o imposto, né, que ele não vai ser mais na origem, como é hoje, né, a hora que a mercadoria já sai do estabelecimento ali, já a cobrança do imposto não vai ser mais assim, vai ser no destino, né, então dependendo de onde para onde a mercadoria vai, que vai acontecer a cobrança do imposto. Então, o nosso sistema ele já está sendo preparado para poder identificar isso, para poder essa tributação ser cobrada de forma correta. Então, nossos clientes eles podem ficar totalmente tranquilos que a gente está atento a todas essas mudanças e esses detalhes que vão acontecer, né, nessa mudança da reforma. E é um cronograma extenso, né, então ele demora aí bastante ainda a ser totalmente transicionado, alterado, mas nós estamos ali acompanhando cada etapa para poder implementar o que é necessário em cada momento. Sim, né? E assim, com certeza, gente, esse trabalho que é feito, né, nos bastidores aqui, na parte do sistema, na parte de arquitetura do sistema e na parte também burocrática, né, que entra aí na parte de postos, ela é feita com muita cautela aqui na Linear. Então, toda migração, toda mudança, toda alteração que tem, ela é feita previamente. A gente acompanha todos os regulamentos que são liberados, né, a gente faz todo um acompanhamento dessas regras e estrutura o sistema de acordo com o que é solicitado, com uma antecipação enorme. Então, pode ficar tranquilo que quando começar a vigorar as regras, vocês vão ter todas as informações, tudo atualizadinho no sistema, funcionando da forma que precisa, e não vão ter dor de cabeça com nada, vai ser uma transição muito mais tranquila. Kennedy, Luan, assim, os corredores aqui da LMA, eu ouvi falar em uma sigla, uma palavra, eu queria entender um pouquinho o que seria. Que é IVA e Split Payment. O que significa? O que é isso na prática? Então, Nath, vamos lá. O IVA é um imposto sobre valor agregado. Ele vai incidir somente ao que foi adicionado na operação. Na prática, para os nossos clientes entenderem melhor, o que é isso? Vamos imaginar que foi comprada uma mercadoria no valor de R$ 100. E esse cliente nosso, né, vendeu essa mercadoria no valor de R$ 150. Ele irá incidir somente sobre o diferencial, ou seja, sobre os R$ 50, né, que ele fez dentro dessa operação, adicionando para a sua venda. Então, basicamente, é o quê? Nada mais que imposto em cascata, como é hoje. O Split Payment é uma inovação tecnológica que a gente tem com a mudança da reforma tributária. O objetivo dele é destacar a parte do imposto e ela ir diretamente para o governo, diferente do que acontece hoje. Isso vai depender de integração. A gente vai ter que implementar isso com um meio de pagamento. Dando um exemplo prático, hoje as transações de cartão, quando o lojista faz uma venda através de vendas de transferência eletrônica, a taxa que é aplicada em cima daquela transação, ela é descontada e o lojista recebe apenas o valor, já subtraindo o valor da taxa. No caso do Split Payment vai ser a mesma coisa. O cara vai fazer a venda, no caso do exemplo do Luan, dos 150, descontando em cima dos R$ 50 o imposto, ele vai receber apenas aquilo que lhe cabe, já enviando diretamente para o governo o imposto. Mas depende de uma evolução tecnológica no nosso sistema, mas os nossos clientes podem ficar tranquilos, pois isso está sendo mapeado e conduzido dentro da arquitetura do software. Da nossa equipe já está trabalhando em cima disso. Sim, a nossa equipe hoje ela já está trabalhando, como toda a reforma tributária, algumas etapas elas ainda estão em fase de estudo, pois não existe ainda toda a documentação. Mas nós temos uma equipe preparada e está fazendo todo esse mapeamento para que entregue as áreas responsáveis sendo implementado no sistema gradativamente. E, Nath, só complementando a fala do Luan Kennedy sobre essas duas questões, né, que eles levantaram, isso só é possível por causa da mudança na forma de cobrança do imposto que vai alterar com a reforma tributária. Que hoje a gente tem um imposto que a gente chama por dentro, né? Então, tudo que a gente consome, todo produto que a gente compra, nele já incide um imposto. Então, como o Luan disse, é um imposto em cascata. Né? Se eu compro de você e vendo para o Luan, eu compro de você com imposto, depois incido de novo o imposto e vendo para o Luan com mais imposto. Então, ele só vai ser possível porque com a reforma tributária, o imposto ele vai ser cobrado por fora.
Então, ele não vai estar agregado ali dentro do preço da mercadoria como é hoje. Então, eu tenho um produto de 100 reais mais o valor do imposto. Eu não tenho um produto de 100 reais que dentro dele tem um imposto. Então, isso que vai fomentar mesmo a facilidade tanto da transparência para o consumidor, quanto para poder esses cálculos, né, serem feitos como o IVA e o split payment para poder transmitir para o governo. Entendi. E vai ser mais simplificado, vai ser mais fácil também, né? Nossa, gente, que aula gratuita, né? Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Obrigada, Kennedy, por esse momento, pelos esclarecimentos que a gente teve aqui, né? Pelo bate-papo. O cliente da Linear, ele pode ficar tranquilo, porque a gente sempre tem uma cautela muito grande quando tem alguma alteração na parte fiscal. A gente sempre tem cuidado com todas as mudanças. Mas a parte fiscal, a gente sabe que é dor de cabeça e a gente tem um time bem focado estrategicamente nessas alterações, nessas mudanças. Então, tudo vai ser entregue dentro dos prazos corretamente e com toda a tranquilidade e facilidade que o cliente merece. E se ficou alguma dúvida, entre em contato com a nossa time, com a nossa equipe fiscal, com os nossos especialistas, que a gente está aqui de prontidão para ajudar você a vender sem dor de cabeça, ter mais sucesso na produtividade, usando o nosso sistema e com toda essa equipe maravilhosa.